dia, meu nome é Thiago Fernandes, sou farmacêutico industrial pela FRJ, tenho mestrado em Química, doutorado em Química e tenho atuado na área de controle de qualidade de medicamentos por mais ou menos uns 8 anos, atuando principalmente agora no Laboratório Químico Farmacêutico do Exército. Então vim trazer aqui para vocês alguns conteúdos da prova do ESSEX, lembrando aqui que o MCA concurso está focando na prova do ESSEX na área de farmácia. E aqui o conteúdo de controle de qualidade de medicamentos, mas essa aula mais focada nas análises farmacêuticas, nos aspectos da parte instrumental. Tudo bem? Se tem alguma dúvida, só parar para questionar. Bom, essa primeira aula a gente vai falar da espectroscopia no ultravioleta e no visível, mas é chato a gente começar com essa parte de química quântica aqui, mas eu vou tentar esclarecer de uma forma bem simples, trazendo as questões da faculdade aqui. Radiação eletromagnética, o que é isso? Radiação eletromagnética nada mais é que a forma de energia transmitida pelo espaço, tá? É a energia transmitida pelo Sol, energia transmitida por diversos instrumentos que, quando próximos das nossas amostras, eles dão informações das nossas amostras, do nosso fármaco, do nosso medicamento, que aí facilita o que? A gente entender aquele derivado, aquele composto, para que a gente possa produzir o quê? Um medicamento com qualidade, com uma procedência adequada. Então, essa radiação, a gente consegue observar ela a partir de um espectro. O que é um espectro? É um fantasma? Não, um espectro é aquilo que o analito ele vai produzir, vai responder assim que uma radiação eletromagnética é inserida nele, digamos, de uma forma contestada, de uma forma, melhor dizendo, de uma forma inferida naquele analito, naquela cubeta, ela vai produzir uma resposta, o analito vai produzir uma resposta a essa radiação que vai ser lida por um detector, processada por um computador, e aí vamos conseguir ver se aquele composto está puro, se ele está na quantidade correta, ou seja, se o nosso medicamento tem eficácia e a qualidade devida. Tudo bem? O que difere aqui nessa questão da radiação eletromagnética é que, diferente da física normal, como a física de Newton, né, quando a gente acelera o carro, progressivamente vai aumentando a velocidade, correto? Aqui não, aqui é um pacote quântico. Você precisa, 880, você precisa de uma energia para ocorrer a excitação de um elétron. E essa excitação de elétron é um fenômeno de absorção que depois vai gerar uma emissão, que é a luz. Essa luz que vai ser medida, e aí a gente vai identificar se é o composto, a quantificação desse composto e assim por diante. Parece bastante complexo, mas a gente vai explicar isso de uma forma melhor. Bom, então essa é a radiação eletromagnética. Ela tem vários comprimentos de ondas aqui demonstrados, está vendo? Vai desde a radiação gama até a radiação de radiofrequência, que a gente ouve nos rádios. Mas o que é importante a gente saber aqui para o concurso da ESSEX? Né? O espectro do visível. O espectro do visível ele fica aqui, nessa região aqui de 10 elevado a menos 8 a menos 6, que compreende a 180 nanômetros, 500 nanômetros, nessa região que é avaliado o quê? Os fármacos, os medicamentos e os fármacos, tá ok? E depois a gente vai comentar também da parte de infravermelho, mas vamos focar no ultravioleta e no visível. Isso aqui é bastante a gente tem em mente isso aqui que é cobrado na prova. Aonde está, qual é a faixa, isso é bastante cobrado no concurso da ESSEX. Tá, mas qual é a relação que é cobrada em vários concursos? É essa relação de Planck, que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência, que pode ser traduzida nessa fórmula aqui, que é constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre frequência. Tá, professor, o que a gente precisa saber disso aqui? Precisa saber que a energia é inversamente proporcional a quem? Ao comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais energético ele é. Quanto maior o comprimento de onda, menos energético ele é. O que a gente pode dizer de energético?
Vamos lembrar lá do Sol. Né? O Sol ele provoca queimaduras, provoca calor também que a gente sente. Por que ele provoca isso? O Sol ele emite radiações eletromagnéticas em diversos espectros, em diversos comprimentos de onda, aqui representados. Mas a luz visível, né, é a que a gente consegue observar pelas cores, azul, vermelho, amarelo, que são emitidas por algum objeto. A radiação ultravioleta é que causa câncer. Por quê? Ela é tão energética que ela consegue quebrar ligações químicas, e aí produzir radicais oxidativos, e aí produzir modificações no DNA, e vai gerar um câncer, dependendo da frequência, da exposição daquele indivíduo. Correto? Se não ficar claro, vocês podem parar. Então, essa radiação ela também é importante, ela tem essa questão maléfica, né? Mas tem a parte boa, que você pode, com essa radiação, avaliar um composto, porque ele absorve essa radiação e vai produzir uma resposta, que é uma luz. Tá? Então, o ultravioleta é uma energia, é uma radiação de uma energia alta, suficiente para quebrar ligações químicas, para excitar elétrons, que pode causar danos à saúde, mas também na parte analítica, ela é bastante importante, que a gente consegue ter várias informações sobre aquele fármaco, sobre aquele medicamento. Tá? Bom, então, o que a gente tem que ter em mente? Essas faixas aqui. Raios gama a gente não é tão interessante para a luz dessa aula. A raio-x, a gente sabe muito bem as propriedades no diagnóstico, como é importante. Só para a gente ter uma ideia do comprimento de onda que ele situa. Mas o que a gente quer focar nessa aula é a absorção de ultravioleta no vácuo, que é essa região aqui, de 10 a 180, e absorção e emissão de fluorescência no UV, no ultravioleta, e no visível, que é essa região. Isso aqui cai muito em concurso, aqui tem que estar claro, tá? Que vai de 180 a 780, que compreende a radiação ultravioleta e o visível, que vai depender de cada composto que vai absorver nessa área. Eu vou falar um pouco depois do infravermelho, que aí é um comprimento de onda maior, menos energético, que só provoca o quê? Calor. Aquele sentimento de calor que o Sol provoca é a radiação infravermelha, tá? Vamos seguir. Então, o que eu falei anteriormente? Né? Só para explicar a teoria, que cai bastante em alguns concursos, que é o que eu vou explicar aqui novamente. Quando uma molécula, né, ela sofre uma interação com uma radiação eletromagnética, ela está no seu estado fundamental e ela vai absorver essa energia em forma de luz e vai para uns estágios excitados. Tá? Mas é o que eu falei anteriormente, que é a questão quântica. Você precisa de uma energia específica para aquilo ocorrer, tá? Para ela subir para esse estágio 2, 3, 4, né, da camada de valência. Quando ela faz isso, depois ela tem que voltar para o seu estado fundamental. E aí ela emite luz. Essa luz é percebida pelos detectores do equipamento, do ultravioleta, por exemplo, e nos dá um espectro. É isso. É simples. É só isso. Então a gente tem uma molécula, ela recebe radiação na luz, no comprimento de onda do ultravioleta e emite uma luz. Essa luz é percebida pelo detector e vai dar um perfil, tá? Vai dar um espectro ultravioleta que a gente vai conseguir ter informações sobre aquele fármaco específico. Tudo bem? Então, a espectroscopia, que é essa ciência que avalia os espectros produzidos por um analito após uma interação com uma radiação, tá, eletromagnética, ela pode ser dividida nesses 4 tipos: a espectroscopia de emissão atômica, que é usada em diagnóstico. Na de luminescência, quando uma molécula tem fluorescência ou fosforescência, ela pode ser percebida dessa forma. Aí envolve outros aspectos de orbitais, que não é o caso aqui. Pode ser de espalhamento, que é o caso do Raman, o turbidimetria, que é usado em controle de qualidade em algumas situações também. E aqui, por último, o que mais interessa, que é a absorção
atômica e a absorção molecular. A absorção molecular é exatamente a espectroscopia no ultravioleta. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios para deixar isso mais calmo, para deixar isso mais claro para vocês. Tá? Bom, novamente aqui, eu comentando dessa questão do estado fundamental e excitado, que precisa da radiação, que ela vai causar essa energia aqui, para então gerar uma emissão e aí produzir o espectro. Mas a gente tem que ter em mente que os orbitais de fronteira que são responsáveis por essa questão de fundamental e da excitação do fundamental para o excitado. Isso pode ser cobrado em concurso, quais são os orbitais que estão envolvidos. Tá? Ele está presente no livro do Gil, e, dentre outras bibliografias que são recomendadas pelo concurso. E o que mais importa aqui é a questão, o conceito de cromóforos. Tá? Quais moléculas orgânicas, quais fármacos vão conseguir produzir um espectro adequado? Só aqueles que possuem o quê? Cromóforo. O que seria cromóforo? Cromóforos são unidades, são grupamentos químicos que conseguem absorver luz e emitir esse espectro, emitir essa luz, tá? Essa radiação eletromagnética que é percebida. E aqui a gente tem alguns exemplos. O índigo é o que temos na calça jeans. Essa substância está impregnada na calça jeans. Ela é o quê? Ela só é um grupo aromático, tá? Conjugado, como a gente mostra ali, átomos e outros, como carbonilas, que são o quê? Ligações duplas, na maioria das vezes conjugadas, que absorvem essa radiação eletromagnética e produzem, então, essa emissão. Então, todos os fármacos que conseguem ser percebidos pela radiação ultravioleta são aqueles que têm essas duplas conjugadas, conforme aqui conseguimos ver. Vocês conseguem ver essa questão das duplas conjugadas, o anel aromático, tá? Então, todos esses compostos, alguns deles são coloridos a olho nu, porque eles absorvem tanto em uma região do visível que a gente vê eles na cor amarelo, verde, azul, como é o caso do índico, né, que tem uma cor azulada, que é a calça jeans. Tudo bem? Então tá. Mas o que é o equipamento ultravioleta? Né? Quais são os constituintes básicos dele? São esses 4. Cai muito em concurso, que é a fonte de radiação, pode ser lâmpada de xenônio, deutério, tungstênio, alguns lasers podem fazer essa fonte, ou seja, é onde é produzida a radiação eletromagnética que vai inserir na amostra, que vai inferir na amostra. Tudo bem? Após vai haver o seletor do comprimento de onda, por quê? Como eu tinha dito, cada fármaco ele tem um comprimento de onda ideal para ele absorver aquela radiação, aquela energia. Como eu falei que era quantizado, cada fármaco tem um comprimento de onda ideal. Normalmente, em torno de 254. Tá? Em alguns concursos, esse comprimento de onda ele é chave, 254. É bom a gente ter isso em mente. São esses detalhes, né? Tá, tudo bem. Vocês têm alguma dúvida? Por favor, se tiverem, é só interromper um pouquinho. E os detectores, que podem ser tubos fotomultiplicadores, fotodiodo e fotocélulas. Aqui a gente tem uma representação esquemática, tá? A fonte da radiação eletromagnética, ela vai passar por esse seletor de comprimento de onda, porque a fonte ela vai produzir diversos comprimentos de onda. E aí esse seletor vai ser só aquele que você quer analisar. Por exemplo, paracetamol provavelmente deve ser o comprimento de 254. Então, vou selecionar o comprimento de onda 254 para que eu possa quantificá-lo. Tudo bem? E depois vai passar então pela amostra, né, numa cubeta, vai estar solubilizado o paracetamol ou qualquer outro fármaco, tá? Ou um medicamento em si. E vai ser detectado em seguida e processado por um computador. A gente vai conseguir ver o espectro do ultravioleta. Tá? É simples, basicamente é isso. E o que é cobrado são exatamente esses pontos. Qual é o tipo de fonte de radiação, qual é o tipo de detectores, esse tipo de detalhe. Tudo bem? Então, a absorção molecular é o espectro de absorção
caracterizado por essas bandas largas, devido aos vários níveis e subníveis energéticos dos orbitais moleculares. Então, eu falei daquela questão de orbitais. Por que não é um pico só, assim, fino? Porque cada molécula vai absorver em vários comprimentos de onda. O que a gente tem aqui é um máximo de absorção. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo um máximo em torno aqui de 480 nanômetros. Tá? Então, são vários níveis energéticos aqui que vai produzir um máximo. A gente só precisa saber do máximo. Então, para esse composto aqui, o máximo é 480. A gente tem que setar o equipamento no comprimento de onda 480 para ele ter a melhor avaliação, a melhor quantificação. Tudo bem? Então é isso. E esse aqui é a resposta do equipamento. Esse tipo de gráfico, tá bom? Então as fontes de radiação, elas devem gerar um feixe de radiação que seja suficientemente potente para permitir fácil detecção e medida. Sua potência de saída deve ser estável por períodos razoáveis de tempo. Isso no passado foi um problema, porque as fontes elas tinham problemas de fluxo mesmo, assim, energético, até pela estação elétrica, que a gente sabe que no Brasil não é uma coisa estável, né? A gente tem picos e dava interferência, e a gente via pequenas variações. Mas hoje em dia isso é super controlado. Tá? E a mais importante de todas é DOD, de diodo. Tá? É a lâmpada de diodo, que ela vai compreender essa região aqui de 160 a 380 nanômetros, que a maioria dos fármacos ela absorve nessa região. Então ela consegue varrer de 180 a 380. A maioria dos fármacos está nessa região. A lâmpada de tungstênio, ela é uma lâmpada que pega um pouco superior. Para fármacos é interessante? Mas mais para a química de corantes, que é a produção de cor mesmo. Então, é bom vocês ficarem cientes da lâmpada de deutério, tá bom? Então, a gente tem aqui a fonte de xenônio. Isso depende também do custo, né? As lâmpadas de deutério elas são mais baratas. De hidrogênio, o problema das lâmpadas de hidrogênio é que são mais exigem mais cuidados na utilização. As lâmpadas de tungstênio, a gente vê que ela tem um comprimento bastante largo, mas normalmente os espectros de ultravioleta e também as cromatografias líquidas de alta eficiência usam ambas lâmpadas, tanto a de diodo quanto a de tungstênios, aí você varrendo vários comprimentos de onda para você fazer vários tipos de análise, que é os equipamentos mais modernos hoje. Vou falar isso mais para frente. Tá? Bom, os monocromadores geralmente possuem uma rede de difração para dispersar a radiação sem seus comprimentos de ondas constituintes. O que seria essa rede de difração? Vamos lembrar do prisma, lembra daquela capa do Pink Floyd? Não sei se vocês conhecem, mas a luz ela passa por um prisma e ela difrata. E é isso que os monocromadores fazem. Eles difratam em vários comprimentos de onda, tá, aquela energia, e selecionam aquele de interesse. 450, 600, 254. Tá? Gerando a rede, os comprimentos de onda diferentes podem ser dirigidos para uma fenda de saída, direcionada então para o analito. Os instrumentos antigos empregavam prismas para esse propósito. Hoje não são mais prismas, mas os antigos eram. Hoje é uma rede de difração, que eu vou demonstrar aqui, com vários espelhos, como aqueles ali demonstrados. E aqui era como era antigamente, com um prisma. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu e a gente tem toda essa rede de difração que pode ser alinhada durante o experimento. Você consegue ter uma precisão, uma exatidão melhor na análise. Tá? Até aqui tudo bem? Recipientes. É aquelas cubetas. Vocês lembram das aulas de análise farmacêutica? Né? Aquelas cubetinhas ali que você vai solubilizar o fármaco ou o medicamento em si. Lembrando que o medicamento não pode ter outros constituintes que absorvam na mesma região do fármaco. Tem que ter um solvente adequado. Tá? A gente vai comentar isso em detalhes. Mas quais são os exemplos? Plástico, quartzo e NCl cristalino. Isso cai muito em concurso. Tá? O plástico ele é interessante mais para o espectro do visível, acima de 380 nanômetros. Por quê? O plástico absorve no ultravioleta. Então, vai interferir na análise.
Tá? Isso tem que estar claro. Qual que é o melhor? O quartzo. O quartzo ele não absorve no ultravioleta. Tá? E o NaCl cristalino, ele já é um cristal. Esse cristal ele é bom para o infravermelho. A gente vai comentar na próxima aula que o infravermelho ele não é tão susceptível a essa questão. É outro tipo de radiação, é outro comprimento de onda, e a gente vai discutir. Mas o que tem que ficar claro aqui, quartzo, normalmente é o que cai em concurso. Tá?